Bom, um assunto muito polêmico, né, e muito falado, também discutido, que é o futebol. Mas o futebol, que é no sentido de discutir quem é o melhor time, quem é que joga, qual é o maior país de futebol atualmente, não. O futebol é uma coisa presente no mundo inteiro. Em termos de Brasil, é o assunto mais corrente, né? Mais assim, fluente com as pessoas, né? Eu acredito que é o futebol, mais até do que política. E a gente pode notar, né, que na rua, né, se discute futebol o tempo todo. Se você passar num lugar onde tem gente circulando, né, gente que para ali para conversar, geralmente não é difícil você ver um debate sobre futebol, né? Então é um assunto que está 100% na boca das pessoas, né? E a discussão sobre isso é que qual é a influência disso na sociedade, qual é a importância, se isso tem um lado positivo ou negativo, ou se os dois, ou se um lado positivo supera o negativo ou vice-versa. Isso que eu queria discutir aqui nesse momento, nesse vídeo. Tem gente aí, gente abalizada, né, que compara o futebol com a religião. Que a religião seria o ópio do povo e o futebol também tem o mesmo sentido político, o mesmo sentido de manipulação para desviar as pessoas, o pensamento das pessoas das coisas mais importantes e pensando no futebol, que é uma coisa que não resolve a vida de ninguém, não sendo do jogador e do técnico, que isso passa a anestesiar a consciência, né, da massa. A gente pode discutir isso mais a nível aqui de Brasil. Porque a discussão a nível global fica muito complicada. Cada país tem uma relação com o futebol, né? Mas aqui no Brasil, realmente, o interesse pelo futebol é real, ele é muito grande. E eu observo desde sempre, né, que a discussão de futebol está em toda esquina, em todo bar, em todo momento. E agora nos grupos de zap, né, os grupos que... de todo tipo, até de trabalho, todas as pessoas começam a falar em viu o jogo, não sei o que, começa a discussão. Então é uma discussão muito presente, um assunto, uma temática que toma a gente conta do tempo das pessoas, da cabeça, da discussão, do pensamento. Eu entendo que isso é uma coisa muito difícil de avaliar, né? Que o futebol é usado como massa de manobra, isso não há dúvida, porque vários eventos nós temos aí, várias situações que foram manipuladas na política, com efeito eleitoral, com o objetivo de ter determinados efeitos. Aquela Copa da Argentina, que a Argentina ganhou de uma forma polêmica demais, isso foi comprovado que teve interferência política. Em muitas situações, né? E no dia a dia dá para notar que há um interesse em manter, né? Interesse de todo tipo, comercial, interesse ideológico, de manter a massa, né, que inclui inclusive a classe média, ligada no futebol, prestando atenção nos campeonatos, no desempenho dos clubes. É fácil de se entender, né, que o cérebro humano ele só pode pensar uma coisa de cada vez, né? Não é possível se fixar em mais de uma ideia, né? Nós temos a capacidade de pensar, né, com atenção numa coisa só. No momento em que está se pensando no futebol, no momento em que boa parte do dia, algumas horas do dia, a população, grande parte da população está falando e pensando em futebol. Eu acho que dá para avaliar assim, dá para chegar à conclusão que o futebol tem esse efeito ópio do povo, que tem coisas muito mais importantes acontecendo naquele momento e as pessoas são capazes de se desligar disso e falar no futebol. Tem um lado positivo, porque é lazer, porque é distração,
porque é um tempo psicológico que a pessoa dá da vida, né, do dia a dia, aquele dia a dia complicado, né, de trabalho e tal, e pensa no futebol, ele consegue relaxar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo tem um outro lado, que essa fixação no futebol, que é uma coisa que não é real na vida da pessoa, ele não ganha salário para isso, quem é um jogador e o técnico. Então, não dá para não entender e não achar que isso desvia as pessoas, apesar de ter o lado do lazer, o lado que pode ser positivo sim, mas desvia as pessoas de um pensamento mais sério, de como é que um pensamento coletivo que esteja voltado para resolver os problemas do coletivo e do dia a dia de cada um. Então não dá para negar que o futebol tem um lado que entretém as pessoas no bom sentido, sim, que causa um efeito psicológico bom, mas também não dá para negar que essa capacidade de mobilização em torno do futebol, desviando a atenção de qualquer outra situação, de qualquer fato político, até de qualquer fato econômico, isso também não dá para negar. Isso é usado com muita eficiência e com muita facilidade como massa de manobra política. Não só política partidária, não, é de política no sentido do mental coletivo, do pensamento coletivo das pessoas, está fixado numa coisa que é fora da realidade, que afasta ela das soluções dos problemas diários, da organização da sociedade em si. Então, que o futebol tem o efeito ópio do povo, ele tem sim. Ele pode ser uma coisa que é direito de todo mundo, que é um esporte, que é lazer, tal. Independente disso, não dá para se negar que o futebol tem um efeito anestésico de desviar a atenção da população, de um grande número de pessoas, da realidade, e colocar num outro plano. E se aquela energia, aquele pensamento fosse aplicado numa coisa que desse resultado para a sociedade, que desse solução aos problemas, seria um tempo melhor aproveitado. Então, o futebol, ele pode não ser o maior problema da sociedade, ou a coisa mais negativa da sociedade, que não é, mas ela tem sim um efeito de manobra política e tem sim um conteúdo, né, de ópio do povo.